agora. Esporte em debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Alô, alô, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Esporte em debate está no ar. Vamos até às 19h30, porque hoje tem bola rolando. Hoje nós teremos aqui bola rolando. Você vai conferir aqui na Rádio Bandeirantes, jornada esportiva que começa às 19h30 com Ulisses Costa no comando para América Mineiro e Palmeiras. A partida começa às 20h, 19h30 começa a jornada esportiva Bandeirantes com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel e Marcos Assunção. As reportagens de Gustavo Soler. E ainda tem um intervalo inteligente no Rádio Brasileiro com Milton Neves. E a partir de agora estamos abrindo aqui o nosso WhatsApp para você mandar para cá mensagens e participar do Fala Galera de hoje. Eliel merece mais oportunidades na Ponte Preta? Ou a Macaca deve adotar uma cautela? Ele tem 19 anos, entrou ontem e fez o gol da vitória no segundo tempo, placar de 1-0, gol de cabeça. Então a pergunta para você que quer participar conosco é justamente essa: Eliel merece mais oportunidades na Ponte Preta ou a Macaca deve adotar uma certa cautela por ser um jogador recém-saído da base? E para os bugrinos, a atuação do Guarani no mercado tem sido decepcionante. O Guarani, até agora, só inscreveu 2 jogadores na janela de transferências. Jamerson, que estreou ontem, aliás, foi bem, daqui a pouco nós vamos falar bastante do Guarani. Empate 0-0 com a Chapecoense. E também Isaac. Foi razoável, mas teve a maior oportunidade, o lance mais agudo do Guarani. Foi na cabeça do Isaac, uma cabeçada letal e uma grande defesa do goleiro do time da Chapecoense. Então, só 2 até agora e você vai responder para a gente se a atuação sobre contratação do Guarani é decepcionante. Nós teremos daqui a pouco, em instantes, Hélio dos Anjos. Ele vai falar sobre o Eliel e também sobre a vitória da Macaca. E uma informação: o Leandro Bárcia foi registrado no BID. Ele já pode, caso o Hélio dos Anjos queira, estrear na partida contra o Grêmio. A Macaca joga sábado, 4h30 contra a equipe do Grêmio. E também nós teremos aqui uma sonora com Isaac. Ele vai falar sobre as características, sobre a estreia dele. Ele vai desenvolver o raciocínio e você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes. Também vamos trazer mais informações sobre contratações. Estava falando agora de contratações. Regis do Curitiba jogou mal contra a equipe do Corinthians, mas resiste em voltar para a Série B. Então fica cada vez mais longe o Regis de assinar um contrato com o Guarani, porque o Guarani está na Série B. E atenção, a partir de agora, nós vamos colocar à sua disposição para você participar do sorteio ingressos do Guarani, que joga domingo às 11 da manhã contra a equipe do Brusque. Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas
e você vai ver lá uma senha. A senha já está disponível e você pode pegar essa senha e mandar para 99166-0832. Esse WhatsApp é exclusivo para o sorteio, tá? O outro WhatsApp é para mensagens. Esse aqui é exclusivo para o sorteio de 10 ingressos. Mas atenção, os ingressos estarão disponíveis aqui na portaria da Bandeirantes a partir do meio-dia de amanhã. A entrega será do meio-dia até às 6 da tarde, às 18 horas. Do meio-dia, das 12 horas até às 18 horas. Se você não pode passar ou mandar alguém neste horário, sexta-feira, amanhã, das 12 até às 18 horas. Se você não pode passar e não pode mandar um representante, não participe, porque aí o ingresso ficará aqui na portaria da emissora e vai tirar a vez de alguém que tem a possibilidade de passar nesse horário ou mandar um representante para retirar os ingressos. Então, só participe se você tem condições de vir aqui na portaria da Bandeirantes, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2977, aqui na saída para Valinhos. Se você puder passar nesse horário, das 12 até às 18 horas amanhã, para retirar o ingresso, participe. Pegue a senha está lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e mande para o WhatsApp 991660832, tá bom? Participe e boa sorte para você! Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate está no ar. Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde para você. Boa tarde para você. Tá tudo bem aí, Batistão? Sim, tudo bem. Por aqui está tudo bem, está tudo Band e por aí. Por aqui também está tudo Band. Um grande abraço para você, Batista. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Alguns temas aí do programa de hoje. Programa que tem sido um maior sucesso, sem dúvida nenhuma. Olha, Batista, para falar do Eliel, né, que foi realmente uma revelação ontem na partida, uma surpresa agradabilíssima ao torcedor pontepretano, a todos nós também, né, que esperávamos sempre a presença de um jogador da base, e ainda mais o Eliel, né? O Batistão estava falando hoje lá no programa Os Donos da Bola, né, a importância do jogador, como foi nas categorias de base. Então, um percentual muito alto em número de gols, e ele provou isso, né? Na primeira oportunidade que teve, em 20 minutos foi lá e fez o gol. E fez um gol realmente de um artilheiro, gol de um menino que tem realmente um talento e tem um futuro enorme pela frente. Agora, a gente sabe, né, Batista, como funciona. Então é pezinho no chão, o menino já mostrou que tem qualidade, mostrou que tem talento. Ele não é a solução dos problemas da Ponte, mas sim é uma peça importantíssima que o Hélio ganha a partir de agora. E realmente foi uma surpresa agradabilíssima. O torcedor pontepretano realmente está muito feliz, muito contente. E a gente fica mais ainda, né, em ver um menino da base, um talento que saiu lá das categorias de base do time, e isso é muito importante. A gente vê na Ponte, né, você vê, a Ponte conseguiu, o Hélio conseguiu descobrir aí um jeito de jogar com 3 zagueiros, e um dos zagueiros, aliás 2, né, o Tiagão e também o DG, ambos vindo da base. Arrumou também o meio de campo com 2 peças importantíssimas, Leonaldi e Amaral, da onde? Das categorias de base. E agora o Eliel, chegando aí mais um menino, mais um talento para compor esse elenco, para incorporar, né, esse elenco da Macaca que realmente vem se fortalecendo. Essa janela realmente fez muito bem a Ponte e, desculpe, o resultado importantíssimo ontem, essa vitória. Jogo duro, jogo difícil, mas que a Ponte conquistou aí mais 3 pontos e deu uma andada legal na tabela. Expectativa agora de uma sequência muito boa. Pode ser que conte aí com o retorno de alguns atletas importantes. Tem aí o Luca, né, que é a referência desse time. Até pode pintar aí a estreia do Elvis também, uma contratação importante. O Hélio ontem na coletiva falou muito bem do Elvis, né? E essa é a expectativa realmente. A Ponte desde o Campeonato Paulista esperando um atleta
que de articulação, né, de mobilidade de meio de campo, de evolução, um atleta com qualidade na bola parada, e está chegando aí o Elvis para compor o elenco também e, para mim, na minha opinião, reforçar ainda mais. E o Guarani, né, Batistão, que ontem fez um grande primeiro tempo, criando oportunidades, né? Se não fosse lá o Saulo, o goleiro da Chape, o Guarani poderia ter feito gols no primeiro tempo, poderia até, inclusive, ter vencido a partida num jogo muito equilibrado fora de casa. O problema é que a situação do Guarani, né? Porque não é um resultado ruim, um empate, jogando lá em Chapecó. O problema é a situação da tabela, né? Que o Guarani realmente está na zona de rebaixamento e necessita vencer, necessita somar 3 pontos. E o Guarani ontem, Batistão, ouvintes torcedores do Guarani, deu mostras de que realmente precisa de reforços. Você vê que no segundo tempo, a hora que o Mozart precisou mudar a estratégia, precisou mudar aí o jeito de jogar no segundo tempo, não conseguiu, porque as peças que entraram realmente não foram bem. Então o Guarani dá mostra de que precisa de reforços e precisa ir ao mercado rapidamente, porque o campeonato está passando, os jogos estão acontecendo e o Guarani, infelizmente, não consegue sair da zona de rebaixamento. Então é isso aí, Batistão. Temos muito o que debater hoje, hein, Batista? Sim, muito debate. Hoje vai até às 7h30 da noite. E se você quiser saber qual foi o último jogador que saiu da base e marcou um gol, é só entrar lá no carlosbatista.com.br. Tem uma matéria, um levantamento feito pelo Edu Pinheiro, já está no site, já está no portal. É só entrar lá, você saberá qual foi o último jogador que saiu da base e marcou um gol. Aconteceu isso com o Eliel ontem, saiu da base, recém-saído da base, entrou no time principal ontem, teve a oportunidade e fez o gol da vitória. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você. Boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Só melhorando um pouquinho essa matéria muito interessante do site carlosbatista.com.br. Na verdade, o Leonaldi saiu da base e marcou gol. Mas não é sair, o cara que veio da base e marcou gol. É um pouco mais rigoroso o filtro aí. E você que vai lá conferir vai ver do que o Tigrão tá falando. É do cara que saiu da base e marcou o gol no time principal na estreia. Na estreia. Caso do Eliel. Faz muito tempo que não acontecia isso. Né? Porque Tiagão já balançou de cabeça. Né? O Leonaldi já fez gol. E assim por diante. Daqui a pouco o Giancarlo vai fazer o dele. É jogador vindo da base e que marcou gol. Complementando na estreia, caso do Eliel. Essa é a matéria muito bem escrita, muito bem elaborada, um levantamento de gente grande do Edu Pinheiro. Então o cara que veio e marcou, saiu da base, estreou e fez gol na estreia. Só melhorando um pouquinho o texto. É isso, não o texto da matéria, melhorando um pouquinho a chamada da matéria. E com relação ao Eliel, vamos devagarzinho, né? E eu fiquei aqui pensando no seguinte, o dia que o Hélio escalar 3 zagueiros, sem o Arthur, mas colocando na lateral esquerda o Jean Carlos, e depois escalar o Leonaldi, escalar o Amaral, e escalar também o Eliel, a Ponte vai começar uma partida, e é viável isso, está bem próximo de acontecer com Tiagão, com DG, com Jean Carlos, com Amaral, com Leonaldi e com Eliel. 6 da base, ou 7. 6 da base. 6. 2 zagueiros, o lateral 3, 2 volantes e um atacante. Nem nos seus melhores sonhos, a base da Ponte, muito mais pela necessidade e muito menos pela estratégia, mas isso não diminui os méritos de quem está acreditando na base, poderia imaginar uma situação como essa. E tomara que ela aconteça o mais breve possível
E que venha mais muita gente boa ainda da base da Ponte, né? Tem jogador aí que já jogou 1000 vezes e não balança a rede de jeito nenhum. Atacante. E aí entra um moleque desse daí na estreia, joga 20 minutos e ganha o jogo para a Ponte. Isso é muito importante. E quanto ao Guarani, concordo com o Gleger, trabalhamos juntos ontem. Primeiro tempo bom do Guarani, poderia ter saído na frente, apesar de ter tomado uma bola na trave, mas depois das saídas do Isaac e do Rodrigo Andrade, que não estão bem fisicamente, mas que faziam uma boa articulação de meio campo, o time sumiu jogando com 4 atacantes, com excesso de arcos, porém, aliás, excesso de flechas, já que estamos falando do Índio Campineiro, excesso de flechas e ausência de arcos. E aí o segundo tempo foi lamentável, tanto por parte do Guarani como da Chapecoense, que também foi uma grande decepção. Então vamos tirar aí com uma dose bastante acentuada de otimismo e de boa vontade, vamos extrair um recorte aí do primeiro tempo do Guarani ontem em Chapecó. Porque depois que o time ficou com Venuto, atacante, Iago, atacante, Maxwell, atacante, Nicolas Careca, atacante, e esses são as flechas, e com 2 arcos impulsionam as flechas, chamados Leandro Vilela e Madison, aí acabou o time, o Guarani não chutou mais nenhuma bola na rede. Para mim, eu sei que ele, às vezes, fica meio desconfortável com críticas, né, senhor Mozart? Mas aqui a gente, quando critica, a gente faz observações de contribuição. Observações de contribuição. E não críticas veladas e críticas aquelas que desconstroem, né? Não é isso. São observações para acrescentar, são construtivas. Quando eu vi essa formação ontem, eu disse, vai ficar difícil para a bola chegar com a naturalidade que estava chegando no primeiro tempo. E aí, não é a crítica sistemática, mas é uma observação de quem acompanha futebol há muito tempo. E a gente falou antes que o Guarani tombasse de bico ofensivamente no segundo tempo, e começou-se do ponto de vista defensivo. Então, para mim, senhor Mozart, que é um guerreiro, que vem aí segurando no rabo de um foguete, fiquei com a sensação que o senhor ainda não conhece profundamente as características individuais dos jogadores que estão à sua disposição. Foi só uma sensação que eu tive e também não quero e nem devo querer ser o dono da verdade. Carlos Batista, eu acho que dá para você narrar sexta e sábado. A Napa desentupiu bem com o chazinho de alho. E olha, é o seguinte, o ouvinte está dizendo aqui, caro amigo Batista e equipe, por favor, me permitam uma opinião. Quando vocês disponibilizam ingressos aos torcedores nos estádios, era muito mais prático. Vou falar por mim, estou desempregado, e retirar o meu ingresso no estádio no dia do jogo é dispendioso. Vivemos tempos difíceis. Perdão, retirar o ingresso na rádio é dispendioso. Diz aqui o Wagner. Ô Wagner, o problema é assim, ó, deixa eu só explicar para você. A Ponte Preta disponibiliza os ingressos, né, dentro de uma ação, uma permuta, uma troca que nós temos entre a Rádio Bandeirantes e os clubes de Campinas. Os clubes de Campinas colocam lá a placa, né, tanto na Ponte Preta quanto no Guarani da Band. E nós fazemos aqui a propaganda dos times de Campinas, da loja, do sócio, torcedor e tal, e etc. Dentro desse pacote tem os ingressos que nós estamos aqui fazendo o sorteio. Paramos aí durante a pandemia e voltamos agora a fazer o sorteio. A Ponte permite a entrega na loja da Ponte Preta. Isso facilita para o torcedor.
O Guarani não tem esse procedimento. O Guarani não disponibiliza a loja para fazer a entrega dos convites, né, dos bilhetes. E por isso tem que retirar aqui na portaria da Rádio Bandeirantes. Eu lamento a sua situação, né? São mais de 10 milhões de pessoas desempregadas no país. Mas, infelizmente, eu não consigo resolver, né? Eu consigo disponibilizar o ingresso. O ingresso, inclusive, é no setor VIP do Estádio Brinco de Ouro, ali nas cadeiras vitalícias. É um local que somente sócios têm acesso. Mas aqui na nossa promoção é possível você comparecer lá. Você recebe aqui na portaria da Band o ingresso e mais uma carteirinha que dá acesso naquele jogo, né? No caso é o jogo do Guarani contra o Brusque. Dá para mandar lá você para assistir o jogo. Você leva o ingresso, essa carteirinha, e você vai assistir o jogo nas cadeiras vitalícias. Então é um prêmio bastante significativo, até para as pessoas que têm uma curiosidade, que ainda não tiveram a oportunidade de ver lá o jogo nas cadeiras vitalícias. Mas essa é a única maneira que nós temos de disponibilizar aqui na portaria da Rádio Bandeirantes, saída para Valinhos, das 12 até as 18 horas. Então eu peço que você participe do sorteio. E sempre tem um amigo, né, que pode dar uma carona, sempre é possível buscar o auxílio de um parente, alguém. Se você for felizardo e for sorteado, você tenta de alguma maneira retirar esse ingresso aqui na saída para Valinhos, e você com certeza vai ficar muito feliz para assistir o jogo do seu time lá, tá bom? E volto a repetir, é pelo YouTube. É por isso que eu estou sempre falando, seja seguidor da página no YouTube. Porque é o seguinte, essa é uma das exigências para você participar aqui com a gente. Você entra no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e aí faça a inscrição, ative lá o sininho para que você possa receber aí uma notificação quando tiver uma nova live no ar. O próprio YouTube vai te avisar, tá bom? E você também, sendo assinante, sendo seguidor do canal, nosso canal tem 13 mil inscritos. Se você for um dos inscritos, você estará apto, portanto, para participar aqui do sorteio, tá bom? Você procura uma clínica parceira de credibilidade e cuidados que envolvem a sua saúde sexual masculina? A clínica Upman é referência em tratamentos para você que deseja melhorar ou recuperar a sua performance. Trate problemas como ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal, com médicos experientes, equipamentos modernos de qualidade e com sigilo absoluto. Não se intimide. Se estiver acontecendo isso com você, busque solução para o seu caso na Clínica Upman. Na Clínica Upman, você terá atendimento personalizado, serão realizados exames e diagnósticos precisos para que o melhor tratamento seja indicado no seu caso. E fique tranquilo, porque é descrição total. Agende uma consulta agora mesmo, envie uma mensagem de WhatsApp para 19 99800 5939 e melhore a sua performance. Anota aí. 19 99800 5939. Ou, se preferir, você pode agendar também lá pelo chat. Pelo chat online, acesse lá o site upman.com.br. Você será atendido por especialistas que estão neste momento disponíveis online, te esperando para lhe ajudar. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, me chamo Rodrigo Scavassani, morador do Jardim Ouro Verde, sou torcedor do Guarani. Até gostei da estreia dos dois jogadores. Primeiro tempo deu até uma esperança que ia ser um resultado melhor, mas com o Nicolas Careca fica difícil.
até jogou bem, esforçado, tudo, mas eu acho que a posição que vai fazer o Guarani cair para Série C vai ser a falta de um atacante competente para fazer gol. Como pode um cara centroavante daquele perder um gol daquele de cabeça? Subiu sozinho, conseguiu cabecear para fora. Então, o Guarani vai precisar correr de um cara que saiba fazer gol. Mesmo sem dinheiro, vai ter que se virar, senão é Série C com certeza. Beleza? Um abraço para todos da mesa aí, fique com Deus. Abraço, muito obrigado. Oi, Batistão, excelente matéria do sempre competente Edu Pinheiro. Pensei que Roger ou Vanderlei tivessem marcado na estreia, mas me enganei. Abraços a todos. Ramos. O Ramos está falando, né? Porque eu disse aqui que lá no portal carlosbatista.com.br tem uma matéria, dados, informações, números levantados pelo Edu Pinheiro, onde é possível você ver qual foi o último jogador que saiu das categorias de base e marcou gol na estreia. Quem está falando aqui é o Ricardo Alexandre, aliás, o Ramos, né? E o Ramos está dizendo que foi lá e se surpreendeu porque ele achava que era o Vanderlei ou então que era o Roger. Não é o Vanderlei e também não é o Roger. Portanto, entre lá no site, no portal carlosbatista.com.br que você saberá qual foi o último jogador. Eliel marcou ontem, saiu da base e marcou na estreia. Mas qual foi o último jogador que saiu da base e marcou na estreia? carlosbatista.com.br, entra lá para saber. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, tudo bem? Só uma questão. Com a vitória de ontem, a chegada de novos jogadores, a Ponte Preta, ela cria uma expectativa de um campeonato bem melhor, ou só melhora a esperança de não rebaixamento? Abraços ao Gramário. Abraço, claro, Gramário. Opa, muito obrigado. Vou passar para os comentaristas. E aí, o Gleger, qual que é a expectativa depois das contratações e também depois dessa vitória de ontem, a Ponte virando com 22 pontos o turno do Campeonato Brasileiro da Série B? Batista, primeiro que trabalhar fora da zona de rebaixamento é sempre muito mais tranquilo, né? O clima fica melhor, né? Você vê que o Hélio ontem ele falava na coletiva, né, que nunca tinha visto um vestiário tão animado quanto o de ontem. Mas é exatamente isso, né? O bom resultado, o time acaba saindo da zona de rebaixamento. É claro que a situação ainda é complicada, a gente estava analisando hoje muitos times próximos ali, né? Os que estão dentro da zona de rebaixamento e até para os que estão fora. Mas assim, eu acredito sim, eu crio sim uma expectativa melhor e acho que o torcedor também, porque a gente tem que ressaltar isso, né? O Hélio encontrou um jeito do time jogar. Isso é fato. Pô, quantos jogos? 6 jogos que não perde, né? Nesses 6 jogos tomou apenas 2 gols. Olha para você ver os números, são impressionantes. E ainda com a chegada de reforços, claro, não dá para dizer que a Ponte vai brigar por uma das 4 vagas. Isso é difícil, porque os times lá de cima se distanciaram muito, né? Os 4 primeiros estão bem distantes e fazendo um campeonato muito regular, né? Os times lá de cima, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, né? Esses times estão fazendo um campeonato muito regular. Então fica difícil você falar que a Ponte a partir de agora vai brigar por uma das vagas. É complicado. Mas eu acredito sim numa recuperação, né, e num campeonato mais tranquilo, viu, Batistão? E para você, Tigrão, a mesma pergunta foi colocada aqui pelo Gramari. Qual é a expectativa depois dessa vitória de ontem e também analisando aí que a Ponte vira com 50% dos pontos necessários para conseguir a permanência na divisão? Bom, nesse momento, eu acho que a gente tem que ir com o andor bem devagarzinho, porque o santo é de argila. E se estiver ventando, é melhor suspender a procissão, porque cai e quebra. Vou explicar o que eu estou dizendo. A Ponte abre, sim, uma perspectiva
de sofrer menos para permanecer. Para pensar em algo melhor, e o campeonato tem duas prioridades, principalmente para equipes que têm os problemas que Ponte e Guarani têm. Entre outros, aí Náutico, Vila Nova. A prioridade é sempre a seguinte: primeiro, permanência. Segundo, acesso. Então, a primeira expectativa, a Ponte conseguiu 50% em 19 rodadas e tudo leva a crer que ela vai fazer mais do que os 50% necessários para permanecer. Então, por isso que eu disse, vamos com o andor bem devagarzinho, se estiver ventando, que o santo der aquela balançada, é melhor parar a procissão. Guarda o santo, senão ele cai, quebra. É de barro, é de argila. Para acesso, a conta é a seguinte, meu caro Gramari. A Ponte fez 22 e um número que deve ser suficiente, deve ser, mas é projeção matemática, mas não foge muito disso. Para acesso, o número é de 64. 22 para 64 são 42 pontos que a Ponte precisaria no segundo turno para pensar em algo além da permanência. Quem é que fez 42 pontos até agora no campeonato? Somente o Cruzeiro em 19 rodadas. Então a Ponte precisaria ter uma campanha no segundo turno exatamente igual a que o Cruzeiro teve no primeiro turno todo, para pensar em 64 pontos. Para mim, pelo menos nesse momento, é inviável. Então eu acho que a Ponte está abrindo sim com bons reforços, especialmente o Elvis, e fazer um segundo turno com alguma tranquilidade para não demorar tanto para chegar ao número suficiente para se manter na divisão para o ano que vem. Qualquer coisa além disso, pelo menos por enquanto, é uma imensa viagem na maionese. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, a todos aí da bancada da Band. Eu acho que o Guarani está muito devagar. Por mais que seja pontual, não pode errar, tem que ser rápido. O segundo turno já começa agora, domingo. E foi bom o Guarani não ter ganho esse jogo, porque ia mascarar todos os problemas. É difícil falar isso, mas espero que a diretoria do Guarani agilize, contrate rápido essa novela aí do Regis e Vaguinho, que já virou novela mexicana. Enfim, vamos esperar que o presidente aí e o Pastana resolvam rápido tudo isso e consigam boas contratações. E o Guarani está encantado. Você falou aí a cabeçada do Isaac. Pô, você vê o lance e fala, como que o goleiro chegou nessa bola? Já vi esse filme antes, Batista. O Everson, bugrino de Campinas, da pele até o osso. Ô Everson, um abraço para você. Curiosamente hoje, até no intervalo do programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas, estávamos lá no estúdio comentando sobre esse lance, né? Porque nós temos aqui na equipe um especialista, um dos grandes goleiros desse país, o Gleger, da base do Guarani, jogou no Corinthians, foi campeão paulista, Portuguesa, Cruzeiro, enfim, tem muito conhecimento. E lá estávamos conversando enquanto rolava um intervalo comercial e até, o Gleger, você pode até repetir aqui, né, para a audiência da Rádio Bandeirantes, aquilo que você disse lá no intervalo sobre essa cabeçada do Isaac. Pois não, Gleger? Batista, eu, sem dúvida nenhuma, analisando friamente, né, uma defesa impressionante. Eu, na hora, no lance, né, no momento em que sai a cabeçada, eu falei gol do Guarani. É que nem gosta de dizer o Tigrão, né? Eu estava dizendo isso lá no intervalo. O goleiro Saulo toma o gol e destoma, né? Porque a bola, ela passa, da hora que ela pega no chão, ela já passa do goleiro e ele realmente tem uma recuperação impressionante. Ele é bom goleiro, o Saulo, a gente já conhece ele de outros carnavais aí. Inclusive joguei contra o Saulo diversas vezes. Foi goleiro do Santos, né? Teve passagens aí por grandes clubes.
estava na Ferroviária e agora está lá na Chapecoense. Inclusive, ele ganhou a posição do Wagner, né? Wagner, aquele goleiro mesmo, passou aí pelo Guarani, campeão paulista pelo Ituano. E ele fez uma partidaça. Olha, teve essa cabeçada. Depois aquele chute do Júlio César, a bola tem um desvio no meio do caminho ali, e isso daí praticamente mata o goleiro, esses desvios, né? E ele teve a percepção de se manter, esperar a última definição da bola para partir e novamente deixa o braço e faz uma outra grande defesa. Então, sem dúvida nenhuma, ontem, realmente, o Guarani, claro, não vamos dizer aqui sorte do goleiro Saulo, porque a sorte ela vem muito junta com a competência. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande defesa e, olha, dificilmente uma bola como essa aí tem goleiro que pega. Essa é difícil. A bola é dificílima. Subiu bem, testada de manual, como diz Carlos Batista, mas o goleirão Saulo estava muito bem ali e fez uma grande defesa salvando a Chape. Repito, difícil, uma bola dificílima para que qualquer goleiro do futebol brasileiro defenda. E o Saulo foi lá e defendeu. Mais um ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Rádio Bandeirantes, amigos, Batista, todos os amigos aí. Desejo um ótimo programa para todos. Meu nome é Diego, Ponte Pretano. Queria falar um pouco da minha Macaca ontem, né? Um time guerreiro, um time que deu gosto de ver esse jogo aí. Parabenizar o time inteiro, com muita raça. Leonaldo, Amaral, Formiga, jogaram muito, né? E falar um pouco do Leonaldo, um jogador espetacular. Faz tempo que eu não vejo um jogador desse nível. Um jogador chato em campo, muito bom para Ponte Preta, mas o adversário é um jogador chato. É um jogador que marca, morde o jogo inteiro. Impressionante o que esse Leonaldo faz em campo, corre o jogo inteiro. Teve até um lance lá com aquele lateral Victor Ferraz, que era jogador do Santos, né? Foi até brigar com ele, de tanto que ele foi em cima, marcou. Impressionante esse jogador. Espero que ele fique na Ponte Preta até o final do ano, né? Mas torço a Ponte Preta, mas espero que um dia ele esteja num time da Europa aí. Desejo tudo de bom para ele, que a pessoa que trabalha, todos trabalham, mas do jeito que o Leonaldo joga, espero ver ele um dia aí no Barcelona, num PSG, e esse jogador merece tudo de bom para a vida dele. Mas todos estão de parabéns. Um bom programa a todos aí. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Boa tarde, Gleger. Muito feliz pela vitória da Ponte ontem, né? E a torcida sempre falando sobre esses jogadores que estão na base, que eles representam realmente a instituição, né? Esse ano aqui veio muito aventureiros para cá, para a Ponte. Não sei o porquê que esses pessoal vêm para cá e não se doa, né? Aí a molecada vai lá e, com o coração aberto, se entrega de verdade e mostra o futebol, o que ele é feito, né? Feito com amor, com carinho, e a torcida abraçou o time ontem. Eu queria também dizer sobre o Gleger Zorzinho, apesar de ele ter jogado no time lá de baixo, o respeito que ele tem pela Ponte Preta. Eu fico muito emocionado quando você fala da Ponte, Gleger, porque você não tem clubismo, né? E você é uma pessoa do bem mesmo. Eu já encontrei você numa churrascaria que eu trabalhava de garçom, né? E você me tratou super bem. Você é uma pessoa do bem mesmo, de verdade. Aqui é Alexandre Centro, Ponte Pretano da Pera Teu Osso, muito feliz com a molecada da base. Ele é o cruel, deixa o menino jogar. Então, o negócio é esse aí, hein, Gleger? O ouvinte enchendo a sua bola aí, hein, Gleger? Batista, eu desde a minha infância, né, aprendi sempre a ser profissional, né? Acho que a gente tem que ser profissional acima de tudo. E foi a profissão que eu escolhi, estar junto com você na sua equipe, para a gente comentar, analisar os times de Campinas principalmente. Eu acho que acima de tudo, o profissionalismo. Né? O profissionalismo sempre acima de tudo. Carreguei isso durante toda a minha carreira também, e é assim que funciona, né, Batistão? Acho que não tem outro caminho.
a não ser esse. Eu agradeço demais aí o ouvinte, e tratar as pessoas bem é sempre o que eu pude fazer desde a minha educação. A educação que meu pai e minha mãe me deu foram essas. Tratar todo mundo igual, independente qual seja a opção, a religião, a cor, qualquer coisa. Tratar todo mundo igual. Então esse é meu lema, e é assim que eu vou tocar sempre, viu, Batistão? Resultados aqui do Sub-20, Campeonato Paulista. A Ponte empatou com o Ituano, placar de 0-0, partida realizada ontem lá em Itu. A Ponte está liderando o grupo dela e com um ponto de diferença, o Bragantino é o segundo colocado. E o Guarani também empatou, jogando lá em Capivari, empatou com o Capivariano em 3-3. E aqui o Guarani também é líder com 19 pontos, né? Está disputando a segunda fase, mas é uma soma de pontos. Essa já é a segunda fase do Campeonato Paulista, um campeonato com muitos grupos. E o Ibrachina tem um ponto a menos, está na segunda colocação. Quem marcou os gols do Guarani ontem foi o Nicão. Marcou o primeiro e o último, e o Pedro marcou o segundo. Nicão, Pedro e Nicão. Estes os marcadores dos gols, né? E o Felipe Crisma não foi na rede. Depois, até se possível, vou pedir aqui a escalação do time do Guarani para ver se o Felipe Crisma estava no time do Guarani. Ele está com o contrato aí quase vencendo. O Guarani ainda não conseguiu a renovação. Está tentando lá, ele pertence ao Flamengo, é um dos artilheiros do Campeonato Paulista Sub-20. E artilheiro do Guarani, vai na rede todo jogo, mas nesse aqui ele não foi na rede. Então estou querendo saber se ele jogou, se estava em campo lá contra o Capivariano, porque passou uma rodada em branco aqui sem marcar. E eu quero falar com você da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. Carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduz o seu custo alugando o carro para você, ou então uma frota aí para sua empresa. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas. Se você quebrou o seu carro, vai deixá-lo na oficina por alguns dias, alugue um carro com a Angel Tour nesse período para não ficar a pé. Vai viajar por alguns dias? Alugue um carro aqui mesmo com a Angel Tour e receba lá no aeroporto, no destino final da sua viagem, em qualquer aeroporto do Brasil e do mundo. Faça contato, faça a cotação pelo WhatsApp 999 68 15 83. Ou então o telefone fixo é o 2512 3333. Tem lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, na Rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital e em todo o interior do estado de São Paulo. Para saber mais, acesse angeltour.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Participe do sorteio, 10 ingressos para assistir o jogo nas cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro, domingo pela manhã. 11 da manhã, Guarani pega o Brusque. Brusque é o próximo adversário. O Guarani vem de um empate, mas está em recuperação dentro da competição e precisa da sua força nas arquibancadas. Então participe, pegue a senha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e mande para 991 66 0832. Esse é um WhatsApp exclusivo para sorteios. O sorteio será daqui a pouco, dá tempo de você participar, mas mande só se você tiver condições de vir aqui na Bandeirantes
é retirar o ingresso amanhã, das 12 até às 18 horas. Os ingressos estarão disponíveis, o ingresso e mais a carteirinha, que dá acesso às cadeiras vitalícias, estarão disponíveis amanhã, somente amanhã, sexta-feira, das 12 até às 18 horas. O rápido intervalo e voltamos já já aqui na Bandeirantes, agora 17h46. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golquer. Acesse golquersaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golquer Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Fazer a gestão de cobrança dos seus clientes não é uma tarefa simples, mas com o Asas, sua empresa recebe via Pix, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, sua empresa reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim, fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asaas.com. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série A, 18ª rodada, que será finalizada hoje com 2 jogos. Logo mais às 7 da noite tem Cuiabá e Atlético Mineiro. 8 da noite, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, narração de Ulisses Costa, tem América Mineiro e Palmeiras. A rodada que começou na terça-feira com a vitória do Ceará sobre o Avaí por 1-0. Ontem, o Bragantino venceu o Fortaleza 2-1. O Goiás perdeu em casa para o Fluminense 3-2. O Atlético Paranaense goleou o Atlético Goianiense 4-1. O Flamengo também goleou o Juventude 4-0. Internacional e São Paulo empataram por 3-3. O Corinthians venceu o Coritiba por 3-1 e o Santos venceu o Botafogo por 2-0. Na classificação do Brasileiro, neste momento o Palmeiras é o líder, 33 pontos, o Corinthians é o segundo com 32, o Fluminense o terceiro com 31, o Atlético Paranaense o quarto com 31, o Atlético Mineiro é o quinto colocado com 31 pontos. O Santos é o nono com 27, antes o Red Bull Bragantino oitavo, 27 pontos. O Santos é o nono, na verdade, com 25 e o São Paulo é o décimo também com 25. Os 4 últimos, América Mineiro 18, o Atlético Goianiense 17, Fortaleza ocupa a 19ª colocação com 14 e o Juventude é o lanterna com 13 pontos.
Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a primeira rodada do retorno com a participação dos times de Campinas. A Ponte joga no sábado, 16 horas e 30 minutos, na Arena do Grêmio contra o Grêmio. Já o Bugre, o Guarani, recebe o Brusque no domingo, 11 horas da manhã. Aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola, tá registrado. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes. Já já vamos ouvir o Hélio dos Anjos sobre a vitória da Macaca ontem, mas agora tem mais participação, o ouvinte no ar da Bandeirantes. E aí, Batistão, galera da Band, beleza? O Edson Fernando. Fala aí, velho. Vou contar coisa pra vocês, Batista, Tigrão principalmente. Você acha que a Ponte Preta tá aprendendo a lição? Tem que usar a molecada da base, tem que pôr o ingresso um pouco mais barato, tem que trazer a torcida pra junto do time. Pô, que festa linda ontem, hein? Garanto pra vocês, se não tivesse a torcida empurrando daquele jeito, o gol não ia sair. A molecada jogou muita bola ontem. Jogou muita bola. Tem que apostar na molecada. Você vê a molecada vibrando. Ponte Preta, aprende a lição. Se continuar desse jeito, colocando, não perdendo em casa, faz promoção de ingresso, lota o estádio, traz a torcida junto, ganhando em casa, buscando uns pontinhos fora, ou umas vitórias fora, nós vamos brigar lá em cima. Tô certo ou tô errado, Tigrão? O Edson Fernando, é nóis. O Tigrão imita o senhorzinho Malta. Tigrão é um novelista, né? Assiste todas as novelas, então na tela da Band ele está sempre usando esse refrão: tô certo ou tô errado. Mas para ficar bom e direito, tudo certinho, o Tigrão tinha que usar umas pulseiras, aquelas pulseiras Verdade. Igual o senhorzinho Malta, igual o bicheiro, né? Aqueles bicheiros lá do Rio de Janeiro. Aquelas pulseiras. Não precisa nem ser de ouro, apesar de que o Tigrão tem condições de comprar de ouro, mas pode ser dessas de camelô. Mas para poder dar uma chacoalhada nas pulseiras quando ele fala tô certo ou tô errado. Batista, o segredo para resolver a situação é descobrir onde é a sepultura do Bolão, em Bauru. Liga pro Betuzini, ele sabe. Abraços, Halder Bugrino. Ô, Halder, isso aí foi em 1997, né? Já contei aqui várias vezes a história do Bolão, que o Beto conversou com o Bolão. Bolão que está enterrado, a sepultura dele realmente é lá em Bauru. Mas eu até hoje conversei com o Beto. Hoje na tela da Band, Na Lata, no programa Os Donos da Bola, um dos itens, né, do Na Lata era sobre Djalminha. Djalminha, pergunta era sobre Djalminha, se ele estava no top 5, top 10 ou top 20, ou nenhum top dos meias do futebol brasileiro. E o Gleger e o CH disseram que o Djalminha está no top 5. E aí eu mandei um abraço para o Betuzini e falei, olha como era a potência na época do Betuzini, e o Guarani era uma potência. Ele vendeu o Djalminha para o Japão e depois ele comprou o Djalminha novamente. Então o Guarani tinha condições e tinha um dinheiro muito menor do que tem hoje, mas através do Betuzini, que acabou comprometendo o seu patrimônio pessoal, colocando dinheiro no Guarani. O Beto está bem de saúde, vai passar por uma cirurgia daqui mais alguns dias, né? Mas está tudo certo com o coração do Betuzini. E ele me ligou para agradecer, né? Todas as vezes que a gente fala o nome do Betuzini, ele liga para agradecer. E ele diz que recebeu um número excessivo de ligações, bugrinos,
que tem o telefone dele, estavam assistindo o programa e ligaram para ele dizendo que nós, eu e o Gleger, tínhamos falado dele na tela da Band hoje no programa Os Donos da Bola. Ele mandou um grande abraço, disse que está com saudade de toda a equipe, falou de você, Gleger, falou de você, Tigrão, e disse que está com muita saudade mesmo, né? E o Beto rasga elogios, falou, olha, não tem para ninguém. Vocês são os melhores do Brasil. Ele falou, eu só ouço a Rádio Bandeirantes e só assisto, o único programa de televisão que eu assisto é o programa de vocês. Então, fiquei feliz, muito feliz, com o telefonema do Beto Zini. O Beto Zini estava nessa situação de 97 e o Gleger era o goleiro do Guarani. Pitarelli era o goleiro, se machucou. O Gleger entrou no jogo lá contra o União São João de Araras, ganhou no finalzinho, já nos acréscimos de 1-0, e depois contra o Vasco da Gama aqui em Campinas, placar de 3-2, um sábado à noite. O Gleger pegou tudo e mais um pouco, até pensamento. Vasco tinha praticamente uma seleção brasileira. Foi campeão brasileiro aquele ano. Foi campeão, tinha Carlos Germano, tinha Juninho Pernambucano, Edmundo, Evair. Era um timaço. E você pegou tudo e o Guarani permaneceu. O Guarani tinha 99,9% de chance de ser rebaixado, mas permaneceu. Só que é só o Beto Zini que conversa com o Bolão e o Beto Zini nem gosta mais que eu conte essa história, porque o Beto Zini, né, o Gleger, agora ele é evangélico. Agora não, já faz bastante tempo. Já. E os evangélicos não gostam, né, de falar desse negócio, de conversar com espíritos, né? É uma coisa mais mística, né? Ô Batista, primeiro eu quero dizer que Beto Zini foi, sem dúvida nenhuma, um pai para mim, né? Saí muito cedo de casa, né? E o Guarani sempre me amparou e o Beto sempre como presidente. E foi um pai para mim, sem dúvida nenhuma. E sabe o que era engraçado, né, Batista? Assim, o presidente do clube, né, e o Beto Zini naquela época era uma referência no futebol brasileiro, né? Todo mundo respeitava demais o Beto. E eu me lembro, cara, que a gente cruzava com o Beto ali, às vezes ali indo para o jantar ou para o almoço. E, cara, ele cumprimentava os meninos da base, ele conhecia pelo nome. Eu passava ali, ele falava, tudo bem, Gleger, como é que tá? Tá treinando bem? Tá tudo certo lá? Não, tá tudo certo. Tinha outro jogador, ele cumprimentava, chamava pelo nome o jogador. Então o Beto conhecia muito o Guarani, sem dúvida nenhuma. Eu fico muito feliz em ouvir a mensagem que ele tenha te ligado. Ele vai fazer uma cirurgia, que ele tá muito bem, a gente fica muito feliz disso. Porque, sem dúvida, para mim, foi o que me colocou no cenário. E essa história aí de 97, né, Batista, se você me permite me alongar um pouquinho mais, o jogo foi contra o Grêmio lá no Olímpico. Nós vencemos o jogo e o Pitarelli machucou nesse jogo, né, lá em Porto Alegre. E aí, rapaz, nós voltando o Pitarelli machucou e o Irã, que era o primeiro goleiro, tinha sido afastado por indisciplina. Estava afastado, aí o Pitarelli começou a jogar e eu como reserva. E aí, na hora que o Pitarelli machuca ali, já começou a imprensa a criar aquela expectativa. O Vadão era o treinador. Vadão, vai na entrevista após o jogo, na coletiva, o pessoal falando, viu, o Pitarelli machucou, e agora vai voltar o Irã, né? E o Vadão com aquela calma dele, não, calma, nós temos uma semana para trabalhar, vencemos o Grêmio aqui no Olímpico, agora vamos pegar a União São João lá em Araras, temos uma semana para trabalhar, vamos ver como é que vai ser durante a semana, né? E aí, beleza, e aí fomos pro aeroporto, e ali na sala de embarque ali, eu entrei no banheiro, né? Na hora que eu entrei no banheiro, entrou atrás de mim, entrou o Vadão e o Beto. E eu ali, tal, lavando a mão, tal, ali, o Beto bateu nas minhas costas e falou assim, Gleger, é você que vai jogar, tá? Eu e o Vadão já estávamos conversando, é você que vai jogar. Então se prepare, nós confiamos em você, você é um menino da base, uma cria aqui, seleção brasileira, esperou o seu momento e chegou. Então no jogo contra o União, você que vai jogar. Os caras estão falando do Irã. Não, o Irã não vai voltar, o Irã está afastado. Pitarelli está machucado, você que é o goleiro. Então, desde aquele dia, após o jogo do Grêmio, eu já sabia que eu que seria o titular, e aí me preparei durante toda a semana, e graças a Deus foi ali o pontapé de toda a minha carreira. Então, Beto, se você estiver ouvindo, um beijo para você, né? Foi um pai para mim, sem dúvida nenhuma. Saí da minha casa com 15 anos de idade, morei no Guarani, foi o Beto que cuidou da gente lá, que cuidava de todos nós, com
com a supervisão de Sarubi e de Henrique Smann, que eram os diretores, Roberto Constantino também fazia parte dessa diretoria. Então, um beijo grande para você, Beto, que bom saber que você está bem, e tomara a Deus que dê tudo certo na sua cirurgia. Nós vamos estar todos aqui em oração. Que prazer, Batistão. Ficou até emocionado de falar do Beto. Valeu, Gleger. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite, tem tanque sintético pré-moldado, 45 por 45 centímetros, branco ou ônix, 20 litros, Corso, por R$ 189,90. Janela veneziana 100% e 20 centímetros, é isso mesmo. Janela veneziana 100% e 20 milímetros, 3 folhas alumínio, da Atlântica, por R$ 539,90. E olha, acima de 2 unidades, apenas R$ 529,90. Massa pronta, 50 quilos, da Tomino, por apenas R$ 22,90. E acima de 40 sacos, só R$ 18,90. Confira essa e outras ofertas imperdíveis para a sua obra na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já! É isso aí, Atacado Obra Já aqui na Bandeirantes. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos, técnico, falou em entrevista coletiva, falou do Eliel e também falou desta vitória importantíssima da Macaca, placar de 1-0 contra o Náutico. Mais feliz ainda porque o Eliel é mineiro e de uma cidade muito próxima da minha. Eu fiquei sabendo disso ontem através dele e batendo um papo com ele. E eu quero primeiramente aqui, sobre essa questão, lembrar a todos que o trabalho é do Edson também. Tá? O trabalho é do Edson também. O Edson tem sido uma pessoa muito importante dentro desse contexto de base. Primeiro, que eu me dou com o Edson, porque eu fui treinador do Edson, para quem não sabe, E eu relaciono com o Edson normalmente. Essa semana, para vocês terem uma ideia, o Edson assistiu o treino meu. Essa semana eu encontrei com o Edson, nós conversamos. O Ivo tem sido uma pessoa muito importante, porque eu não consigo ver todos os jogos da base. Então, o trabalho do Ivo é esse. Olha, não sei, não, foi telefonema. Eu estava no avião, ainda conversei com o Ivo, falei, Ivo, voltando, Ivo, e como é que foi lá o jogo da base? Todo dia eu converso sobre a base. E ele falou comigo, o menino é aquilo que eu falo para o senhor, ele é gol. Eu passei a ter problemas, ele estava relacionado de qualquer jeito, independente do Bárcia, independente. Eu acho que se o Lucas fosse jogar, eu não ia relacioná-lo, sou muito sincero, E relacionei, eu só falei com meu filho aquela hora, falei, eu acho que eu tenho que fazer isso, o DG desgastou, e o cartão amarelo, vou mexer no Thiago, mas eu não posso jogar com a linha de 4 com Formiga, eu acho que o Formiga já está desgastado para a linha de 4, vou colocar o Bernardo, E quando tive o problema dos dois jogadores sentirem, os dois atacantes sentirem, aí eu também não vi, falei, vou fazer isso, Porque daqui a pouco, colocou mais um volante, não é volante, ele é um segundo volante, por isso mesmo que eu chamo a atenção dele, ele entra com a bola, o Alisson, o Chaporã, Bernardo, o Alisson, o Chaporã, Bernardo e o Thiago nos ajudou muito, eu falei para eles ali agora, sabe, o banco ajudou muito, quem entrou, reforçou a nossa equipe, e eu tenho sim que enaltecer o grupo, porque é sempre bom deixar claro, quando não tinha resultado, é isso, é aquilo. Eu quero deixar bem claro, eu não estou de favor, a Ponte não faz favor de me manter aqui, a Ponte não fez favor de me manter, a Ponte conhece o meu trabalho, as pessoas do clube conhecem o meu trabalho, você entende? Então não fez favor nenhum, eu sou profissional, eu dedico, esse grupo de jogadores são cobrados diariamente, eu não tenho medo de cobrar de jogador, eu não tenho medo de falar para o jogador se ele está certo, se ele está errado. Então, nós tivemos uma conversa muito dura com esse grupo, mas dura, com esse grupo há praticamente 5 jogos atrás. Logo depois nós ainda empatamos um jogo em casa. E eu falei para eles, você entende? Que nós temos que fazer um grupo. Porque o maior problema que eu tive na Ponte até agora foi fazer um grupo.
E agora eu quero falar com você sobre a GoCare e vou fazer aqui algumas perguntas para você. O que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, rapidez na implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e sua família. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar ou empresarial. Acesse gocaresaude.com.br. Tem um time que está pronto, te esperando a sua ligação para tirar todas as suas dúvidas e dar o melhor atendimento. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Mande uma mensagem no WhatsApp 99652-2450. 99652-2450. Siga também no Instagram, @GoCareSaúde. Você sabe, GoCare escreve-se com G-O-C-A-R. GoCare Saúde, um plano de saúde importante para a sua vida. Rádio Bandeirantes. Veja como são as coisas, né, ô Tigrão? Você ouviu aí o Hélio dos Anjos falando. Primeiro, vamos debater aqui também a respeito da partida, a sua opinião sobre o jogo. Mas ele disse que se o Luca fosse para o jogo, o Eliel não seria relacionado. Então, o futebol, além de competência, além de qualidade técnica, o jogador também tem que ter um pouco de sorte, hein, Tigrão? É verdade. É verdade. O treinador também tem que ter sorte, né? A Ponte parece que realmente começa aí a viver um momento de um pouco mais de tranquilidade na competição. Ainda está muito longe, como eu falei aqui, respondendo a uma pergunta aqui do Gramari, uma colocação dele pedindo a nossa opinião, mas realmente as coisas começam a dar certo, né? Você vê que ontem teve bola na trave, os primeiros 15 minutos do segundo tempo, a Ponte teve muitas dificuldades, imensas dificuldades. O Náutico voltou melhor, voltou dando um sufoco na Ponte, criou duas grandes situações, né? O Kaique França trabalhou e depois deu tudo certo. Então é assim mesmo. Agora, outro dia, também não quero aqui ficar querendo ser o pai da criança, até porque eu não sou, de jeito nenhum. Mas você está toda hora falando aí do Eliel na base. Que o Eliel ganhou de 1-0, gol do Eliel. Daqui a pouco ganhou de 2-1, 2 gols do Eliel. Daqui a pouco ganhou de 2-1, 1 gol do Eliel. Eu falei, pera, Batista, pera um pouquinho. Eu sei que você está indo buscar essas informações semanalmente. Quantos gols esse cara tem? Toda hora você fala gol, como esse menino do Flamengo que está no Guarani aí. A mesma coisa. Mesma coisa. Quantos gols esse cara tem? Aí você pegou lá, somou, 9 fora, tal, 15. Falei, quanto? Você lembra do programa? Você que estava apresentando. Você falou 15 na temporada. Eu falei, o que esses caras estão esperando para pôr esse moleque no banco? Aí eu comecei a fazer pergunta para você, e também não estou dizendo que levaram o moleque para o banco, porque eu falei, isso é bobagem. Eles levaram para o banco, como disse o Hélio dos Anjos, porque ele não tinha opção e porque o Lucas se contundiu. Aí eu comecei a te cravar de pergunta, não sei se você se lembra. Eu falei assim, quantos gols fez o Danilo Gomes? Você falou 0. Quantos gols fez o Echaporã? Você falou 0. Quantos gols fez o da Silva? Você falou 0. Quantos gols fez o Gabriel Venâncio? Você falou 0. Quantos gols fez o Nicolas? Você falou 0. Aí a minha pergunta foi a seguinte: o que estão esperando para levar esse cara para o banco, pelo menos, para concentrar esse moleque?
Aí vem a contusão do Luca lá em Criciúma, vem o jogo terrivelmente difícil, dramático, contra o Náutico, e o menino vai para o banco e entra nos 20 minutos finais e faz o gol, graças a Deus. Então, parece que as coisas começam a ter um encaixe diferente, e eu, como eu acabei de dizer aqui, tenho uma expectativa positiva, sim, de que a Ponte faça um segundo turno mais tranquilo, mas tendo como objetivo palpável, sem viajar na maionese, objetivo palpável, a permanência sem sofrer muito. Quem sabe fazendo um pouco mais de 22 pontos, que é aquilo que ela fez no primeiro turno. Tudo leva a crer que a Ponte vai fazer mais de 22. Agora, 42 para subir aí, realmente pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode acontecer. Fazer 42 no segundo turno e totalizar aí algo, né, em torno daquilo que é necessário para tentar o acesso. Mas eu não acredito, é inviável, é algo inexequível, mas matematicamente a Ponte vai disputar 57 pontos no segundo turno. Para fazer 42, ver o nível de percentual de aproveitamento. Então, eu não trabalho sob hipótese nenhuma com essa possibilidade, mas acho sim que a Ponte deve navegar em mares mais tranquilos e não sangrar tanto para chegar a 22 pontos e totalizar 44. Acho que chega aí umas 4 rodadas do final, a Ponte já terá pelo menos os 44, 45, principalmente pelos reforços e pelo comportamento do time de uns tempos para cá, haja vista que nos últimos 6 jogos, a Ponte empatou 4, ganhou 2, portanto não perde a 6 jogos e tomou apenas 2 gols. Perfeito. CBM. Ô, Gleger, você contou a sua história que é muito bonita e emocionante, né? Aliás, um abraço aqui para o Roberto Constantino, que mandou aqui também um áudio extremamente emocionante. Mas eu até falei para o Tigrão que além do jogador ter qualidade, além de ser bom jogador, ele precisa de sorte, porque o Eliel só entrou porque o Luca estava machucado e não foi para o jogo. Foi isso que disse aí o Hélio dos Anjos. Você só entrou no time do Guarani porque o Pitarelli machucou. Se não tivesse machucado, você não entraria. E talvez a sua carreira fosse diferente. E eu lembro do Ronaldinho Gaúcho, né, que entrou numa partida lá, deu uma carretilha num jogo, se não me engano, contra a Venezuela. Um jogo, uma partida que não valia tanto, mas ele aproveitou, entrou, arrebentou, deu uma carretilha e a carreira dele se transformou. Não é fácil ser jogador de futebol, além de ter qualidade, além de ter técnica. Batista. No caso de atacante. Batista. Oi? Você lembra como é que foi a narração desse gol aí contra a Venezuela do Ronaldinho Gaúcho ou não? Como? Vou repetir aqui para você, tá? Você disse que eu gosto de imitar. Olha o que ele fez! 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 Gol! Ronaldinho Gaúcho, olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Pô, tá igualzinho o Galvão, hein? Então, o Galvão vai encerrar a carreira agora, depois da Copa do Catar. Vamos indicar o Tigrão, né, o Gleger? Pra ficar no lugar do Galvão Bueno. Ele narrou igualzinho. É tetra! Olha isso. Tetra! Olha, cara. Tetra! Pelo amor de Deus. Pelé! Chora aqui, Pelé! É tetra! É tetra! Tá igualzinho, pô. Igualzinho. Então, Gleger, tem que ter sorte, né? Não é fácil ser jogador, se transformar em jogador. A dificuldade é imensa e tem que ter sorte também, né? Exatamente. Primeiro, eu quero mandar um grande abraço ao seu Roberto Constantino. Mandou realmente uma mensagem emocionante. Ele sabe todo o discurso e compartilhou, né, todo dia ali, sempre com a gente, dando um apoio, dando força. O seu Roberto foi assim, é que nem eu estava dizendo para ele, foi um cara importantíssimo na carreira, não só a minha, mas de todos os outros atletas que vingaram naquela época. Luizão, né, Amoroso, esses caras, olha para você ver os talentos que o Guarani revelou naquela época. E eu costumo dizer o seguinte, Batista, tem que ter sorte? Claro.
mas tem que ter a competência junto. E o momento, né, do atleta profissional é o seguinte, o cara tem que estar sempre preparado para aquele momento. Para a hora que aparecer a oportunidade, o cara está pronto. Você vê o Eliel, estava ali treinando, fazendo gol, metendo gol na base, trabalhando, não sei o quê, mas eu tenho certeza absoluta que ele estava pronto. A hora que aparecer a oportunidade, eu vou agarrar com as duas mãos. É isso que o atleta profissional precisa. Ele precisa estar preparado para aquele momento. Poxa vida, quantos anos... Eu até lembro uma história, Batista, que eu estava com meu pai assistindo um jogo do profissional do Guarani, eu lá na Vitalice sentado, e aí começou o placar eletrônico do Guarani, ele anunciava a escalação do Guarani, né? E aí começou a passar os nomes ali, eu falei pro meu pai, ó, enquanto eu não ver o meu nome ali naquele placar ali, eu não vou sossegar. Eu quero ver meu nome ali, né? E isso me marcou muito, porque depois que eu virei titular da equipe, eu entrava para o aquecimento, eu aquecendo ali, eu ficava de olho no placar ali, né? Enquanto não aparecia meu nome, parecia que estava faltando alguma coisa. Aparecia meu nome, e agora... Então era um sonho realizado. Então eu acho que a preparação, o cara se dedicar todos os dias no treinamento, eu cobro muito isso, né? O atleta profissional hoje perdeu um pouco dessa essência, da dedicação, do empenho, de honrar a camisa. Eu acho que está faltando isso hoje para o atleta profissional. Não é só do Guarani, não, de todos os times. Mas a preparação. E o menino que vem da base, né, Batista, é sempre muito especial. Porque o cara está ali na base treinando, lutando. Qual que é o maior objetivo dele? Chegar entre os profissionais. E a hora que chega, o cara vai e aproveita a oportunidade. Então, que sirva de lição, né? Essa história, porque o atleta profissional, o cara, a primeira coisa, ele tem que ter respeito. Respeito ao torcedor, respeito à entidade. E foi isso que eu levei durante toda a minha carreira. E continuo levando até hoje, porque a gente tem que respeitar, sem dúvida nenhuma, e também está pronto para as adversidades que vão acontecer, são inúmeras as barreiras, e você está preparado para superá-las e passar elas, sem dúvida nenhuma. E atenção, vou falar agora da Casa de Carnes Mites Bife, para fazer aquele churrasco show de bola, ou então para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas. Patinho extra limpo moído, R$ 49,90 o quilo. Colchão mole Angus, R$ 49,90 o quilo. Coração da paleta Angus Bife, R$ 49,90 o quilo. Músculo bovino, R$ 37,90 o quilo. Lagarto precoce, R$ 44,90 o quilo. A Mites Bife aceita cartão de crédito e débito e cartão alimentação. Alelo, Sodexo e Verocard. Anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, no bairro Nova Campinas, ali bem na divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves, profissional que está há mais de 20 anos no ramo. Com o Denilson Alves, é qualidade e preço justo. Pode confiar. Ligue para o Denilson Alves, 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir o Isaac, jogador que deu uma cabeçada. Ele estreou na partida contra a Chapecoense ontem. Jogo comando da Rádio Bandeirantes. E ele quase marca o gol. Ali naquele jogo, se um time marcasse um gol, sairia vencedor, porque estava realmente muito difícil. O Isaac fala na Bandeirantes. Vejo minha chegada aqui como uma grande oportunidade. Passei por grandes clubes, né, como você disse, e acabei não tendo uma sequência no último. Então vim aqui para buscar meu espaço, para ajudar, acima de tudo, o Guarani sair dessa situação que não é cômoda, mas temos um grande elenco e podemos muito bem dar a volta por cima e conquistar grandes coisas ainda esse ano.
sou um meia, gosto bastante de jogo de aproximação, gosto de pisar na área também. Então eu tento cada vez mais melhorar essa parte, né? Que no futebol de hoje não cabe mais um meia que, né, o clássico, fica parado. Então eu procuro sempre estar evoluindo, pisando na área e é isso. Tigrão, gostaria que você fizesse uma análise do Isaac, já passamos pelo tema, mas especificamente o que você achou da estreia dele. E ele disse aí que ele é um meia, mas é um meia que pisa na área, portanto ele não é um meia de armação, é um meia atacante, né? O antigo ponta de lança, hein, Tigrão? É isso mesmo, a observação dele é precisa. E ontem eu até observava, antes dessa cabeçada que ele deu, que em 2 vezes em que a bola foi levada ao fundo, uma pelo lado direito e outra pelo lado esquerdo, que ele entrou realmente se posicionando como um centroavante. Nas 2 primeiras, a bola não chegou nele. Na terceira chegou, ele estava fazendo o gol, né? O goleiro tomou e destomou. Foi isso que eu vi. Ele flagrantemente lento ainda, sem ritmo, sentindo aí uma quantidade muito grande de dias sem atuar, mas mostrou qualidade. Aliás, depois que ele e o Rodrigo Andrade saíram, eu já falei sobre o tema aqui, aí o Guarani se desmanchou no segundo tempo e não chegou mais em nenhuma oportunidade à meta da Chapecoense. Gostei, mas ele é um meia muito ofensivo. Ele não era mandinho, não, que fica ali, toca de lado, joga na sombra, não. Ele recebe a bola atrás da linha intermediária ofensiva sempre, próxima do meio-campo, mas ele é um cara vertical, que tem bom ritmo, tem bom passe, ele sabe jogar bola, ele tem muita qualidade. Agora, a gente espera que ele entre num ritmo de competição o mais rápido possível, porque você tem, Batista, uma pergunta tradicional que você faz para os comentaristas quando se inicia o segundo tempo das partidas envolvendo o Ponte e Guarani. E aí, quando o treinador não mexe, você pergunta, fosse você o treinador, teria feito alguma alteração no intervalo? Ou, quando o treinador mexe, e aí, sobre as alterações, concorda que teria feito mais alguma coisa nessa linha? E ontem você perguntou, e o que é que eu disse? Olha, eu não mexeria não, porque o time foi bem no primeiro tempo, mas o Rodrigo Andrade e o Isaac não vão terminar a partida. Eles terão rapidamente, muito cedo, que sair, porque ambos demonstram muito cansaço e é natural pelo tempo que ficaram sem atuar. E por volta de 20 minutos, os dois foram sacados numa batelada só. E aí o Guarani deu uma caída. Então, está claríssimo que a questão física dele ainda é bastante limitada para o que é a correria e o esporte de alto rendimento e principalmente a pegada numa Série B. Mas eu quero ver muito esse moço ajudar o Guarani daqui a 4 ou 5 rodadas. Ontem já ajudou, mas vai ajudar muito mais. E desde o primeiro momento em que foi anunciado oficialmente a contratação dele, eu falei, olha, eu vi ótimas partidas dele com a camisa do Grêmio, não na mesma proporção com a camisa do Vasco, mas é um cara acima da média do atual elenco de profissionais do Guarani. E o ouvinte continua participando conosco, mensagem de ouvinte, mensagem de áudio no ar. Boa tarde, pessoal. Daniel aqui do Taquaral. Além dos 6 que o Tigrão citou aí, o goleiro Luan, que é da base também, já jogou quando o Kaique estava suspenso. Então, pode até acontecer de um time entrar com 7 cria da macaca. É isso aí, um abraço. Abraço, muito obrigado. O ouvinte pergunta, e o Everton vem mesmo para Negavéia? É o Gustavo. Eu conversei hoje com o Marco Eberlin a respeito do Everton. Aí ele falou que o negócio estava em conversação, em negociação. Everton é aquele mesmo, né? Jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, está no Cuiabá, tem também passagens por outros clubes, né? Ele começou no Paraná.
tem 33 anos. Acho que é isso, 33 anos. Tem o Everton. E o Everton fez 19 jogos até agora com 1 gol e 4 assistências no Cuiabá. Ele entrou em campo pela última vez no dia 11 de junho, quando participou de 25 minutos no empate de 1-1 contra o Red Bull Bragantino. Portanto, evidentemente que ele vinha jogando e, consequentemente, é um jogador que não terá tantas dificuldades para desenvolver o futebol aí no segundo turno pela Ponte Preta. Então, cravar que ele já está contratado é difícil, porque há necessidade de ter a liberação do clube, né? Pode ter o acerto com o jogador, mas há necessidade de ter uma liberação. O Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, ele mencionou, é claro que ele não falou o nome, mas ele disse, eu conversei, aquele jeitão, o Hélio dos Anjos, ele divaga, né? Ele, a cada pergunta, ele faz uma palestra. Quanto tempo durava a preleção do professor Hélio dos Anjos, você que trabalhou com o Hélio dos Anjos, hein, Gleger? Normalmente 1h30. E assim, Batista, ele é um cara muito competente, né? E eu ia dizer, inclusive eu te chamei aqui justamente para isso. Ele disse, né, olha, o presidente me falou que vai me dar um presente. Né? Foi exatamente esse termo que ele usou. E ele ontem na coletiva, será que ele tigrou ontem, Batista? Ele deu uma tigrada forte, hein? Ele estava feliz, né? Tava. Ganhou a partida, então ele estava a fim de falar. Eu gosto de ouvir o Hélio dos Anjos, né? Fica meio comprido e tal, para colocar assim no rádio, na televisão, mas eu gosto, ele fala bem, é bem articulado, ele conta histórias, né? Ele não fica somente em cima da pergunta do repórter. Mas então ele falou isso mesmo, que o presidente prometeu a ele um presente. Quem sabe seja o presente esse Everton, que está no Cuiabá, mas depende da liberação, ele está emprestado no Cuiabá, depende da liberação do Cuiabá e também do Grêmio. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde.
Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Dica da Sanasa, aqui para o consumidor que não quer perder tempo e sabe a importância de evitar aglomerações. Você precisa ir até uma agência Sanasa para resolver alguma coisa? Antes de sair de casa, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende seu atendimento. Acesse serviços como segunda via da fatura, solicitação de reparos, troca de nome na fatura e consulta de débitos. Agendamento digital Sanasa. Evite aglomerações e não perca tempo. Sanasa. A vida em primeiro lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de daqui a pouquinho, 8 da noite aqui na Bandeirantes, com a transmissão de Ulisses Costa entre Palmeiras e América Mineiro. O Coelho de Matheus Cavicchioli, Patrick Éder, Luan Patrick e Danilo Avelar, Lucas Cal, Juninho e Felipe Azevedo, Everaldo e Pedrinho, além de Henrique Almeida. O Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Danilo e Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Dudu, Flaco Lopes ou Wesley, equipe de Abel Ferreira. 8 da noite no Independência, a bola rola com a arbitragem de Braulio da Silva Machado, árbitro de vídeo Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Esporte em debate na Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Ô, meu amigo Batista, boa tarde os amigos da Band. Batistão, há muitos anos eu não vi um clima tão gostoso igual ontem no Campo da Ponte. É precoce, é cedo falar, mas olha, na comemoração do gol e a hora que o juiz apitou em ver o time correr do jeito que correu para comemorar o gol, para comemorar com a torcida, Batistão, vai ser difícil, né, Caí? Vai ser difícil. Ontem valeu a pena os 20, pagaria 40, mas que isso, cara, que gostoso. Meu pai, o mais gostoso é ver meu pai do meu lado com o olho cheio de lágrimas no final do jogo. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Abraço, Batista. Vamos negar, véia. A Marcelo aqui do Parque Itajaí. Valeu, Marcelo. Um abraço para você. Muito obrigado. O Majestoso realmente estava muito bonito. Inclusive, quem quiser ver de novo o gol do Eliel, é só entrar no meu Twitter, @BatistaOrigem, @BatistaOrigem. Ou então no meu Facebook, tá lá também, Carlos Batista Batista. Tem que repetir o Batista, tá lá, o gol do menino Eliel. E eu tenho uma informação importante, né? Para os torcedores da Macaca, a Ponte joga fora agora. O próximo jogo é contra o Grêmio, sábado, lá em Porto Alegre, 16h30. E no dia 30, a Ponte joga em Campinas, é um sábado, às 19 horas contra o Operário. A promoção de ingresso está mantida para o jogo diante do Operário. Portanto, já vai preparando aí, 2010 deu muito certo, quase 6 mil torcedores compareceram lá no Estádio Majestoso e o torcedor vai poder aproveitar novamente a redução do preço do ingresso para o jogo contra o Operário, que será, sem ser sábado, agora no outro sábado, dia 30, às 7 da noite, Ponte Preta e Operário. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal aí da Band. Que fala é o Alan Cardiani. Batista, eu tenho uma dúvida. Qual campeonato, ao final,
tanto da Ponte quanto do Guarani, vai ser o mais difícil. Eu digo em confronto. Por exemplo, o Guarani pega o Cruzeiro no final e assim por diante, Bahia, e a Ponte pega o Criciúma e, como por exemplo, também ontem o Náutico. No final, para qual time o campeonato vai ser mais difícil? Um abraço, gente. Abraço, muito obrigado. Não dá para saber agora, né, Gregor? Não sei se você tem uma opinião definida com relação a isso, mas o campeonato dos dois times de Campinas, pelo menos por enquanto, eu até falava isso hoje na tela da Band quando nós colocamos a classificação. Tanto o Guarani quanto o Ponte Preta precisam colocar 4 jogadores atrás deles. Então, por exemplo, o Guarani pega o Brusque, jogo no Estádio Brinco de Ouro. Esse jogo tem que ser de vitória. O Guarani vai ter que fazer aí 50% dos pontos para permanecer na divisão. Então esquece a ponta de cima. O campeonato do Guarani e o campeonato da Ponte também não é contra esses times que estão lá hoje dentro do G4. Os times que estão surfando na crista da onda. O campeonato de Guarani e Ponte Preta é o campeonato com esse bolo que vem lá um pouco para baixo, né? O Tombense talvez, pelo menos momentaneamente. Está na 5ª colocação, está um pouco melhor, mas daí para baixo está todo mundo no bolo, né, Gregor? Exatamente, Batista. Não dá para analisar. É difícil, né? O campeonato está entrando agora no segundo turno. É claro que você enfrentar equipes que estão aí brigando lá embaixo na tabela é sempre relativamente, é um pouco mais fácil. Você enfrentar times que estão brigando lá em cima para ser campeão, para brigar por uma das vagas, é mais difícil, isso é óbvio. Mas o campeonato é muito longo, né? Então estamos começando agora o segundo turno e eu concordo com você. Não dá para você, no planejamento de pontos, pela situação de ambas as equipes, não dá para você colocar aí, nesse planejamento, jogos contra as equipes que estão lá em cima, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Vasco. Então é sempre muito difícil, né? Agora, se fizer um campeonato bom, um segundo turno bom, você praticamente, obviamente, não vai ficar dependendo aí desses jogos importantes. Mas ainda está cedo para a gente falar, né? Sim, atenção, hein? Mais um tempinho aqui para você participar, é sorteio. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você que é bugrino, lá tem uma senha, você pega a senha e manda para o 991660832. Esse WhatsApp é exclusivo para a participação do sorteio. Não é o 971021493. É esse aqui, tá? Quem mandou no 971021493 automaticamente já está desclassificado. Então, se você mandou lá no 91721493, mande de novo e mande para 991660832. Ingresso da cadeira vitalícia para assistir de graça o jogo do Guarani contra o Brusque, domingo, às 11 horas da manhã. Vou deixar aqui mais um tempo para o pessoal participar do sorteio através do site eletrônico. Mande para lá. E o ouvinte falou aí, né, a respeito... aliás, o Hélio dos Anjos, o Hélio dos Anjos falou aí que o Eliel é de uma cidade próxima à cidade dele. O Eliel é de Brasilândia. O Tigrão, que é mais rodado do que caminhão de entrega, é o nosso assessor para assuntos de logística. Onde fica Brasilândia, em Tigrão? É a cidade do menino Eliel. E o Hélio dos Anjos diz que é próximo da cidade dele. Brasilândia, Batista, mas é Brasilândia de Minas, né? É Brasilândia de Minas. Brasilândia de Minas. Isso. Ela fica, por exemplo, a 247 quilômetros de Brasília. Então, ela é num lado do estado, né? Já indo ali para a região centro-oeste. Então, é isso. É Minas, eu não conheço a cidade, não.
Não conheço, nunca tive o prazer de ir até lá, mas é norte de Minas, né? Oeste de Minas, pelo menos. Tigrão, Oi? não é perto de Aiuruoca, não, né? Como é que é? Não é perto de Aiuruoca, não, né? Aiuruoca. Essa cidade aí que você falou o nome, que eu não consigo falar, fica entre Caxambu e São Lourenço. Não, essa daí é sul de Minas. Aqui é lá no alto, né, do estado de Minas ali. Então, Brasilândia de Minas, né? Eu não conheço, não. Mas é a região de Unai, né? Unai é mais conhecida. Tem, inclusive, uma região bastante industrializada lá. Mas eu não tive ainda o prazer. A hora que tiver a oportunidade, claro que eu farei. Mas nunca tive em Brasilândia de Minas. Não. O Hélio dos Anjos é de Janaúba. Norte de Minas. Ele diz que a cidade do Eliel é próxima da cidade que ele nasceu. Então, a cidade que ele nasceu é Janaúba, em Minas Gerais. E por falar em Hélio dos Anjos, o ouvinte está dizendo aqui, é o Wagner do Jardim São Marcos, em Campinas. Boa noite, Batista. O Hélio falou na coletiva que vai trazer um garoto da base de 17 anos para o profissional. Vocês sabem dizer quem é ele? Ô, Wagner, eu não sei quem é ele, né? Eu desconfio que é um garoto. Ele é sub-17, mas ele já atuou no sub-20. Ele é precoce. Ele é sub-17, mas já jogou no sub-20. O Nicolas. Tenho a impressão de que é o Nicolas. Não sei se realmente é, né? Porque o Hélio dos Anjos não falou o nome. Vamos aguardar para ver se ele declina o nome, né? Fala o nome aí em outras coletivas, mas ele só disse que está encantado com um menino que ainda é sub-17. E esse Nicolas atuou no sub-20, tá bom? Batista. Oi, pois não, Tigrão. Tem 14 mil habitantes, agora eu já não estou mais no Google do Tigrão, mas sim no Google real, no tio Google. E tem uma cidade pertinho dela, sabe como é que chama ou não? Qual? Pode pegar o mapa aí, não estou de palhaçada, não. Chama Canabraba. E sabe a outra que está próxima dela? Pintópolis. Legger parece que já esteve lá, queria morar lá. Pintópolis. É perto de Brasilândia. Tem também Natalândia, Riachinho. E a cidade mais conhecida é João Pinheiro. Mas é norte e leste de Minas Gerais. E o Gleger parece que está querendo comprar uma propriedade lá em Pintópolis, que é perto de Brasilândia de Minas, que tem hoje algo em torno de 15 mil habitantes. João Pinheiro é pai do Gustavo Pinheiro, que é o diretor artístico aqui das emissoras de rádio do grupo e também da TV Band. João Pinheiro, que durante muito tempo foi diretor-geral do Grupo Bandeirantes aqui em Campinas. Mas não tem nada a ver com o João Pinheiro, pai do grande Gustavo Pinheiro, não. É o nome da cidade lá, mas não é só uma coincidência. O CEP lá é 38.779-000, não tem outro. E o DDD é 38, né? Minas é tudo com 3 inicial, 31 é Belo Horizonte, 32, 33. Lá o DDD é 38. Então quem quiser conhecer Brasilândia de Minas, já deu uma passada lá em Pintópolis e você provavelmente vai conseguir tirar uma foto com o Gleger lá. Mas é unânime isso, hein, Batista? Dizer que o Tigrão... Olha, meus 4 anos de Bandeirantes aí, nunca ouvi falar que o Tigrão foi no Google, hein? Ele está aderindo à modernidade. Está se modernizando, exatamente. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol, com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil. A Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter energia solar na sua casa. É uma empresa que realmente
vai fazer você economizar. Você pode ter na sua casa, na sua empresa, na fazenda, na chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. Tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade que só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia e solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou então pelo WhatsApp 19 99596 1768 995 96 1768. Energia solar é na Nacional Sol. O rápido intervalo e voltamos já aqui no Esporte em Debate da Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. No Atacado da Construção, Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado. Massa pronta, 50 quilos, Tomino, por apenas R$ 22,90. Acima de 40 sacos, só R$ 18,90. Confira essa e outras ofertas imperdíveis para sua obra na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Escanteio para Ponte Preta bater pela esquerda. Levantamento, bola cruzada na área. Fábio Sanches tocou de cabeça. Eliel entrou de cabeça, tocou, é gol! Sanches ajeitou de cabeça e de cabeça apareceu Eliel para jogar a bola no fundo do gol. Eliel
surge do aço da base da Macaca para fazer o gol. Jogou a bola no fundo da rede. Ele é o foco, força, determinação, alta confiança para fazer o gol da Macaca no Majestoso. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso, a exaltação da nação alvinegra. Ele é o 19 anos para marcar o gol da Macaca. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Ele é o momento que está eternizado. O primeiro gol com a camisa da Macaca. Ele é o contrato até 2025. Ele é o marca o gol da Macaca, o gol da vitória. Ele é o autor do gol. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Ele é o Ponte Preta 1, Náutico 0, gol da Macaca na Bandeirantes. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto para ajudar. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mais um áudio ouvinte no ar. Carlos Batista, Tigrão e a galera aí da Band. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Aqui do Proença. Meu caro, ontem eu assisti no jogo do Guarani e antes do jogo eu falei para você, mandei a mensagem para ir para a rádio dizendo era jogo de 12 pontos. CH deu risada. CH deu risada. Disse, Glega, tem gente aqui, tem ouvinte aqui falando que é jogo de 12 pontos. Pois é. Olhem para a tabela agora e vejam, depois da final da rodada, os times de Campinas. Agora, projeta essa mesma tabela com os dois tendo vencido antes, os dois jogos, e o Guarani tivesse vencido dele. O Guarani estava fora, com 1 ponto, com 0 ponto, mas com o número de vitória, não importa, mas estava fora. Era jogo de 12 pontos, né? A gente fica sempre esperando que o bicho pegue e sentado. Antes, a gente tem que correr antes do bicho correr. A gente vai correr depois que o bicho já acelerou? Ah, essa é a mesma história da gazela e o leão na África. Quem sai na frente é que se dá bem. Quem dá o pinote primeiro é quem se dá bem. A gente fica sempre esperando. Eu entendo também que a gente... dinheiro que a gente não tem. Esse é o complicador maior, mas fazer o quê? Quem tá na chuva é para se molhar, né? Atenção, você trabalha com pisos e revestimentos maiores que 1,80 m ou quer aderir a essa tendência do mercado? Então você precisa conhecer
o sistema Infinity da Cortag. Uma linha completa de soluções para grandes formatos. O sistema conta com um cortador, equipamento para transporte e movimentação de peças grandes. O cortador pode ser utilizado em pisos e revestimentos de cerâmica ou porcelanato de até 3,40 metros de comprimento e com até 8 milímetros de espessura. O sistema de transporte auxilia no trabalho de instalação das peças, proporcionando mais segurança para os revestimentos e facilitando também o esforço físico do instalador. E para finalizar, o sistema de movimentação completa o trabalho, garantindo a movimentação e instalação dos revestimentos de grandes formatos de forma segura, sem desconfortos, principalmente para o profissional. Produtos que facilitam seu dia a dia e te deixam atualizado para as novidades do mercado da construção civil. Saiba mais sobre essas soluções diretamente no site Cortag, gemudo no final, tá bom? cortag.com.br e também nas redes sociais Cortag. Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte participando conosco, mensagem no ar. Boa noite, Batista. Boa noite. Ô, macaquinha safada, hein? Você viu ontem? Jogou bem demais. Gostei, agora vai, hein? Ó, só que se eu fosse o Hélio dos Anjos, eu teria colocado ontem o Elvis aí, hein? Porque teve 2 faltas lá em cima da área grande lá que o Elvis guardava, hein? Vê, dá um toque aí, vê aí. Eu acho que vocês acham? Elvis entra ou não? Beleza. Obrigado, boa noite para vocês todos. Toninho do bairro Matão, Sumaré. Boa noite, um abraço. Mas o Elvis e também o Matheus Silva estão em recondicionamento físico. Eles não poderiam estar no banco de reservas, né? Porque vai passar por um período aí de recondicionamento físico. Então vai ter que esperar um pouco mais, né? Não sei se vai dar para o próximo jogo, tem aí alguns dias, acho até que não. É mais provável que seja na partida contra o Operário. Aí sim o Elvis terá condição de atuar, tá bom? Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Band, todo mundo aí na mesa, Flávio. Voltando para Campinas de novo, aqui passando agora por Indaiatuba. Prestando atenção aqui no programa, aqui, que é o que dá para fazer aqui na estrada, né? Eu acho que seria interessante, concordo com o Tigrão quando ele fala lá do número de pontos, né, dos 2 times, que é muito ruim, mas principalmente, né, tia, a gente tem que pensar na média de pontos que os 2 times estão fazendo, está muito baixo, e pelas minhas contas aqui, a gente tem que chegar, que os clubes têm que chegar a 44, 45 pontos, isso dá mais ou menos 1,2 pontos por jogo, e essa média aí a gente não está atingindo, nenhum dos 2 clubes estão atingindo. Então acho que está uma situação um pouquinho complicada ainda, respirando um pouquinho melhor, mas a perspectiva infelizmente não é muito boa. Quanto ao aproveitamento do pessoal da base, é importante, mas não podem ser salvador da pátria, né, tia? Porque guri oscila demais, né, nesse início de carreira. Tá bom? Um abraço a todos aí, é Flávio aí, de volta chegando perto de Campinas já. Bate, concordo realmente, guri oscila demais, é por isso que a Ponte trouxe outros jogadores, está trazendo, né, como é o caso do Everton, que está sendo especulado, porque evidentemente, né, vai oscilar e quando oscilar tem ali um experiente para entrar. Está dizendo aqui o ouvinte, boa noite, é o Mário do Recanto do Sol 1. Ao Iruioca, fica depois de São Lourenço, é Aiuruoca. Tem um irmão que mora lá, tá aí, ô Gleger? Aiuruoca. Ele tá dizendo que é Aiuruoca. Exatamente isso. Cidade maravilhosa, viu, Batista? Cidade com Eu acho que é o Tigrão que falou errado, né? O Tigrão que falou errado, então ele tá corrigindo. O Tigrão, ele não sabe pronunciar Aiuruoca, eu vou ensiná-lo. Viu? O Batista, lá em Aiuruoca agora, o pessoal tá produzindo oliveiras. Então tem um dos melhores azeites do Brasil. Aliás, o CH tá pedindo tá querendo fazer uma visita lá para conhecer. O CH, que é o Masterchef nosso aí, né? Tá querendo lá conhecer esse azeite. E é produzido lá.
A oliveira é produzida em Aiuruoca, que é uma cidade maravilhosa, cidade turística. E o meu sítiozinho fica ali a uns 15 quilômetros da cidade de Aiuruoca. CH cozinha pra caramba, cara. Ele tem uma mão para cozinhar, para tempero, e faz só prato sofisticado. O problema é que todo prato que ele prepara, ele degusta metade e serve a outra metade para todos os convidados juntos. Aí deu no que deu, né? Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. A Aeropisos são 30 anos atendendo Campinas e toda a região, sempre com os melhores produtos para o acabamento perfeito de sua obra e uma equipe de profissionais altamente treinados. A Aeropisos com uma grande variedade em estoque à pronta entrega. Atendimento humanizado, melhores condições de pagamento, entrega rápida para Campinas e toda a região. Peça pelo WhatsApp 19 983 15 0103. Visite a Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas aqui em Campinas, na Avenida John Boy do Lope, 8.200 do Satélite Íris, na Armando Frederico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde, e na Avenida das Amoreiras, 3.520, no Vila Rica. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Aeropisos é o lugar. Esporte em debate, na Bandeirantes. São 19h02, um rápido intervalo. E depois do intervalo eu vou dizer aqui o nome dos 10 ganhadores dos ingressos para assistir de graça nas cadeiras vitalícias do Brinco de Ouro, o jogo do Guarani contra o Brusque, domingo, 11 da manhã. É rapidinho e eu volto já já! Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São várias lojas à disposição, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar.
Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Grêmio em Porto Alegre às 16h30 na Arena do Grêmio. E no domingo, Guarani e Brusque se enfrentam às 11 da manhã no Estádio Brinco de Ouro. Jogos da 20ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate. Daqui a pouco tem o Na Lata. Na Lata já. Agora tem mensagem de áudio ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, pessoal da Band. Boa noite a todos. Aqui Nilson Jardim Oliveira está falando. Rapaz, o primeiro tempo do Guarani 11 foi bem razoável. Eu estreando os dois. No primeiro tempo o lateral estava mal. No segundo ele jogou bem. Mas o Jareta me agradou, o Rodrigo Andrade e o Júlio César, enquanto ele estava no jogo, estava bom, Guarani. Estava bem razoável. Mas a hora que esses caras saíram, bem, minha Nossa Senhora. Júlio César, Venuto, Nicolas Careca. Meu Deus do céu, esses caras não têm condição de jogar no Guarani. Maxwell, só faltou entrar um índio para acabar de arregaçar com tudo. Se entra o índio não viajou, né? Não foi para Santa Catarina. E atenção, olha, aqui os 10 nomes dos torcedores que vão assistir de graça o jogo do Guarani contra o Brusque, domingo 11 da manhã. A senha era flecha. Flecha era a senha que estava lá na imagem no YouTube. É só entrar no youtube.com.br. Lá tem, aliás, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você acompanha lá o programa. Então a senha era flecha, todos esses aqui mandaram o nome, mandaram o CPF e mandaram também a senha. E eles vão retirar o ingresso aqui na saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, das 12 até as 18 horas da manhã. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, saída para Valinhos. Vamos aos ganhadores. Atenção! Cláudio José Pardal, Denilce Cavassan Martins, Edivalmir Antônio Massa, Eric de Freitas Brugnaro, Flávia Roveri de Barros, João Mariano Júnior, José Celso dos Santos, Paulo César Zacarias, Paulo Henrique Massaharu Kiutaka e Renato Martins. Estes foram sorteados. Eu vou repetir calmamente os nomes. Atenção: Cláudio José Pardal, Denilce Cavassan Martins, Edivalmir Antônio Massa, Eric de Freitas Brugnaro, Flávia Roveri de Barros, João Mariano Júnior, José Celso dos Santos, Paulo César Zacarias, Paulo Henrique Massaharu Kiutaka e Renato Martins. A produção vai entrar em contato com vocês no próprio WhatsApp que você participou do sorteio. Se você não recebeu uma mensagem falando que você ganhou, portanto, você não precisa vir aqui na portaria da Bandeirantes. Os nomes que ganharam são esses que eu falei aqui
e que serão avisados pela produção. Amanhã, das 12 até as 18 horas, na recepção da Band, repito o endereço, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. Obrigado para todos que participaram e parabéns àqueles que ganharam. Casa de Carnes Mites Bife em Campinas, para fazer um churrasco show de bola. Ou então para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. A Mites Bife aceita cartão de crédito e débito e aceita também cartão alimentação. Alelo, Sodexo e Verocard. A Mites Bife tem ofertas especiais para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Patinho extra limpo moído, R$ 49,90 o quilo. Colchão mole Angus, R$ 49,90 o quilo. Coração de paleta Angus Bife, R$ 49,90 o quilo. Músculo bovino, R$ 37,90 o quilo. Anote aí o endereço da Mites Bife. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves, profissional com larga experiência, trabalhando em casa de carnes em Campinas. Com o Denilson Alves, é qualidade e preço justo, pode confiar. Aqui você vai encontrar qualidade e preço justo. Ligue para o Denilson Alves, 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco aqui no 971021493. Vamos a mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô Gregor, boa noite. Escutando o que você falou da falta de comprometimento, né, dos jogadores profissionais, da falta de envolvimento. Mas será que um pouco dessa falta de empatia, né, de identidade com o clube, não é porque de certa forma os jogadores hoje têm o seu vínculo com o empresário, com uma pessoa e não com o clube, apesar dele estar no clube treinando, jogando, ele é de um empresário, de uma outra pessoa que cuida dele, da carreira dele. Será que um pouco disso não é por causa dessa alteração? De repente, o que você acha, o que vocês acham aí? E aí, Gleger, ouviu aí, acompanhou o raciocínio do ouvinte? Acompanhei, sem dúvida nenhuma. Eu acho que como é que é o nome do ouvinte? Eu não consegui pegar o nome dele aí, mas ele tem toda a razão. Hoje, o futebol mudou muito, né? Da minha época, principalmente para cá. Hoje, realmente, a grande maioria dos jogadores estão nas mãos aí dos empresários. E aí falta um pouco desse comprometimento, falta um pouco dessa entrega pela entidade, pelo respeito com os torcedores. Sabe por quê, Batista, ouvintes? Porque amanhã ou depois o cara, ele sabe, não deu certo aqui, eu vou para outro clube, tá tudo bem, tá tudo certo. Se não der certo lá também, amanhã ou depois meu empresário arruma outro time para mim. É o que está acontecendo hoje. Então essa falta de comprometimento, sem dúvida nenhuma, deve-se muito a isso. Parabéns ao nosso ouvinte aí que fez uma leitura corretíssima, Batistão. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Boa noite aí, integrantes da mesa da Bandeirantes. A Ponte Preta ontem jogou muito bem. E outra, por que demoraram tanto para pôr esse zagueiro aí, o DG? Esse menino que marcou o gol aí, Eliel. Para que demorou tanto? Se a Ponte tivesse colocado esses meninos aí no Campeonato Paulista,
talvez a Ponte não teria descido. Não é verdade? O que vocês acham? Abraço. Ouvinte participando conosco, o Toninho. Toninho, que é lá da Intercara. Boa noite, Batista. Você está bem fanho, como dizia a minha mãe. Eu tive um Fusca. E o Fusca, de vez em quando, ele entupiu o giclê, entendeu? Os carros de hoje são modernos, né? Você falar isso para um cara que não conhece os carros de antigamente, ele vai ficar espantado. Mas o Fusca, que foi o carro mais barato que produziu aqui no Brasil, ele usava carburador, né? O meu Fusca era 1.300, um Fusca azul. E até vendi esse Fusca para um cara que frequentava lá o bar Vida Dura. O cara colocou, não sei por qual razão, acho que até já contei essa história aqui, ele colocou nome no Fusca de Zico. O Zico, não sei o que, toda vez que ele me via, né, eu deixava o carro parado, estacionado, a rádio que nós trabalhávamos ficava ali na Praça da Mãe Preta, ali próximo da Casa de Saúde, e ele cobiçando. Um dia ele falou, você não quer vender esse carro? Falei, quanto você paga? Não sei, não vou colocar preço no teu negócio, veja quanto é. Eu falei, vamos perguntar para alguém aí que conhece. Aí estabeleceu-se o preço e ele comprou o carro. Ficou com o carro, ficou feliz da vida, porque já fazia algum tempo que ele estava cobiçando, né, o meu Fusca, o meu Fusquinha, que eu trouxe lá de São Joaquim da Barra, até o Paulo Moraes, que Deus o tenha, já falecido, grande repórter, ele falava, porque quando eu cheguei aqui a placa estava meio caindo assim, né? Eu não tinha tempo de arrumar, ele falava que a placa estava caindo porque era muita letra. São Joaquim da Barra, quer dizer, muita letra na placa, a placa não aguentou. E o Fusca, de vez em quando, entupia lá o carburador, o giclê, sei lá, né? Tinha que levar na oficina para dar uma soprada nele. Então, hoje, eu estou aqui com o giclê entupido, viu, Toninho? Mas tem que trabalhar, né? Estou fazendo até o estúdio aqui num local, aqui onde a gente faz as transmissões esportivas. Estou sozinho aqui, justamente para não contaminar aí os demais da equipe, ficando num estúdio fechado, né? Mas, enfim, né? Estamos aí trabalhando, precisamos trabalhar. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Greg, Tigrão. Batista, cara, eu torço pro Guarani, mas eu acompanho os dois times aí da cidade, aí, o Guarani e a Ponte Preta. E ontem eu tava vendo um jogo do Guarani, às vezes via da Ponte, e eu tava reparando na torcida da Ponte ontem lá, cara. Fazia tempo que eu não via os estádios aqui de Campinas daquele jeito. A Ponte, o presidente da Ponte tá de parabéns pelo que ele fez ontem, né? De ter colocado os ingressos em promoção, 10 e 20. Eu acho que é isso que tem que fazer para chamar os torcedores, entendeu? Não fazer igual o Guarani veio com o jogo do Cruzeiro aí. Em vez de fazer promoção para ir mais torcedor, para incentivar eles mais. Apesar que vai uns caras lá só para xingar, mas é a maioria. Ele vai e sobe o preço do ingresso, entendeu? Eu acho que nessa hora aí que ele tem que chamar a torcida para eles. E é assim, baixando, né? Todo mundo que tem condição de estar indo para o estádio pagar R$60 de ingresso, não. Beleza, Batista? Parabéns aí pelo presidente da Ponte Preta. Um abraço a todos, aqui é o Jorge de Sumaré. Valeu, Jorge, um abraço para você, muito obrigado. Já tem um na lata, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Ouvintes. Boa noite, Batista e amigos da Band. Aqui é o Renato César, bugrino do DIC 5. Eu só queria entender a cabeça dessa diretoria do Guarani, porque eu até apoiei. Achei que vinham fazendo um bom trabalho, que relativamente o elenco era um elenco bom, apesar, né, de algumas carências, mas o que vem acontecendo é absurdo. Depois do jogo contra o Ituano, eu perdi completamente a paciência. Vários nomes se cogitaram, porém, raciocinando, você vê os nomes que foram citados de Gum. Gum já tem mais de 10 jogos pelo CRB. Mezenga,
também, da mesma forma, o Regis jogou ontem, bem ou mal, jogou ontem, está sendo aproveitado. Então, o que acontece? Quando se ventila um nome na rival, como foi do Elvis, o presidente vem e lança o Regis. Isso, simplesmente, é para amenizar a situação e para tirar o foco da situação do Guarani. Definitivamente, eu como bugrino, há 42 anos, estou extremamente desapontado, desacreditado com esse clube, com esse momento que estamos vivendo. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado, ouvinte participando. Sempre é importante, né, a gente salientar de que a pontuação do Guarani é muito baixa, virou com 18 pontos, mas em 2019 virou com 16 e escapou. Em 2017 virou com 28 e quase caiu. Então a garantia de virar com 28, 29 não é uma garantia de permanência. Inclusive, outros times aí até já caíram virando com a pontuação maior. Então, o campeonato está muito diferente. É a primeira vez que tem esse negócio de janela. Então, eu não recomendo o ouvinte a desistir, não. Porque a coisa não está definida, não, hein? O campeonato é muito, mas muito diferente. Em outros tempos, o Guarani já conseguiu uma recuperação no segundo turno. Não é fácil. E o Guarani vai precisar demais da sua torcida. Se a torcida desistir, o ouvinte agora há pouco aí, né, fez uma comparação com aquilo que aconteceu no Moisés Lucarelli. Então a torcida ajuda demais. Vira um caldeirão, apoiando, incentivando, vaiando o adversário. A torcida joga junto. Então a torcida do Guarani não pode desistir do Guarani. O Guarani já reverteu situações. Agora há pouco a gente falou aqui de 97, que o Guarani permaneceu, mas e a Série C? O Guarani tinha perdido lá para o Asa de Arapiraca, perdeu de 3-1 lá, né? Perdeu de 4-1. E aí depois ganhou aqui em Campinas de 3-0, revertendo, portanto, e depois reverteu de novo contra a equipe do ABC, já tinha subido, mas numa situação muito mais complicada contra o ABC, conseguiu reverter também, né? Tendo 5 ou 6, né? Acho que foi 6-0 esse jogo contra o ABC. O jogo do acesso foi contra o Asa, né, Batista? O jogo do acesso foi contra o Asa. Exatamente, nós perdemos para o Asa. Eu estava lá no Guarani, eu falo nós porque eu estava nesse elenco, estava nesse grupo, fazia parte, né? Perdemos por 3-1 lá em Arapiraca, revertemos aqui no Brinco de Ouro por 4-0, o Guarani conquistou o acesso, e aí na semifinal nós perdemos para o ABC, foi 4-0 lá no Frasqueirão, e aí conquistamos a vaga para a final para enfrentar o Boa de Varginha, vencendo o ABC por 5-0. Foi realmente uma campanha extraordinária. E diga-se de passagem, o dirigente desse time era o mesmo que está ali hoje, Rodrigo Pastana. Foi 4-1, né? Contra o Asa foi 4-1 lá. E o Guarani tinha que reverter aqui ganhando por 3 gols de diferença. Exatamente. E o Guarani fez os 3 gols de diferença. Esse é aquele jogo lá que no final o jogo não acabava, eu acabei falando um palavrão no ar, né? No jogo do Guarani, né? Eu recebo um meme que virou e viralizou aí pela internet. E aí depois, contra o ABC, ele tinha que fazer uma diferença de 5 gols. E ele conseguiu fazer 6-0, venceu com sobras, portanto, o ABC. Mas é assim, o Guarani tem essa capacidade, já reverteu em outras oportunidades, agora não pode desistir. Se desistir, se a torcida jogar a toalha, aí realmente fica muito complicado, porque é uma força a menos. Ouvinte Renato está dizendo aqui, o Tigrão já andou mais que cachorro de bucheiro. Pergunta para ele porque ele deve saber o que significa isso. Andou mais do que cachorro de bucheiro. É que antigamente tinha o carro que vendia o bucho, né? Para fazer a... Não era carro não, Batista.
Era uma carroça, né? Era uma charrete refrigerada. A charrete, tinha gelo dentro. Tinha um cavalo bonito, eu lembro do bucheiro, pô. Cavalo baio. E o cachorro anda junto. O cachorro vai junto por causa do cheiro. Só que não dá para pôr o cachorro em cima da charrete. Não vou comprar, tem cachorro aí e tal. E o cachorro onde a charrete vai. Agora, vê o que é a força de um cavalo que puxa a charrete e o cachorro que vai atrás, ele anda pra caramba. Agora, esse cachorro aí é fichinha perto de mim do que eu já andei. É fichinha, o ouvinte tem razão. E só uma colocação, nós estamos indo pro Na Lata? Sim. Agora, no Campeonato Paulista, no jogo contra o Água Santa, jogo daquele problema que teve aí com o Dedé, de ter errado aquele lance, uma infelicidade, mas eu fiz a sugestão aqui a semana inteira para fazer campanha de ingresso, vender a R$1 a inteira e a 50 centavos a meia. Pô, tinha que salvar o time. Não, porque não pode, porque a empresa que administra o sócio-torcedor, porque a federação não autoriza, porque o cacete é A4. Pô, tinha 1.900 torcedores, estádio neutro. Aí deu no que deu, o time caiu. Agora, lembrando daquilo lá, agora a federação não proíbe mais? Não. Agora a empresa que administra o sócio-torcedor não proíbe mais? Tem que negociar, Ponte acertou, né? Parabéns. Tem mas que deveria negociar. ter feito isso lá no Paulista, que a Ponte não teria caído. Lá tentou, mas não conseguiu. Desta vez tentou de novo. Tem que tentar mesmo, né, Bárbara? Tem que tentar igual para contratar o Elvis. Tá todo mundo atrás do Elvis. Ó, é o seguinte, vocês vão jogar lá em Criciúma, não sei aonde vocês vão. Não dá mais, ô Tigrão, infelizmente não dá. A gente volta ao tema, mas temos que ir. Temos que ir pro Na Lata! Na Lata, na Bandeirantes! Responde na lata. Vamos lá, Gleger Lisca foi apresentado como novo técnico do Santos. Vai dar certo na Vila Belmiro? Eu acho que não. E para você, Tigrão, Lisca doido, vai dar certo na Vila Belmiro? Não vai dar certo e vai ter muita dificuldade para arrumar outro emprego. Daniel Alves aceitou a proposta do Pumas, do México, Gleger. Qual o impacto pensando em seleção brasileira e Copa do Mundo? Eu só queria fazer citar um exemplo, que aconteceu a mesma coisa com o goleiro Júlio César, estava desempregado e aceitou um time lá do Canadá para disputar a Copa aqui no Brasil. Nós vimos o desfecho. E para você, Tigrão, a mesma pergunta. Daniel Alves vai jogar no Pumas para estar na seleção na Copa do Catar. É um absurdo. Mas se ele fosse jogar num time da Lua, a paixão do treinador por ele, ainda assim o convocaria. É prenúncio de tragédia. Vamos lá, ô Gleger, qual o seu palpite? Já estamos em cima da hora para a abertura da jornada esportiva. Qual o seu palpite para América Mineiro e Palmeiras, que jogam daqui a pouco? Palmeiras 2-0. E para você, Tigrão, o seu palpite para América Mineiro e Palmeiras nesta quinta-feira? América 2, Palmeiras 2. Valeu, Gleger, um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã não, né? Amanhã você está de folga, não é isso? Isso, amanhã eu estou de folga, mas até sábado estaremos juntos, se Deus quiser. Sábado e domingo, os jogos do final de semana. Dobrada. Grande abraço, Batistão, boa noite. Abraço, boa noite, valeu, Tigrão. Grande abraço para você e até amanhã. Amanhã na tela da Band, hein, Tigrão? Das 12 até as 13 horas, o programa da TV Amanhã é contigo e também com o CH. É amanhã, se Deus quiser, prometo passar laque. É isso aí, passar laque para ajeitar o cabelo do Tigrão, né? E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para vocês todos que mandaram mensagens para cá. O ouvinte está dizendo foi 3-1 contra o Asa de Arapiraca. O ouvinte não assinou, é o final do telefone 6104. E também o ouvinte que perguntou aqui é sobre o Everton. Informa aí. A Ponte já contratou o Everton. Eu ainda estou aqui com a informação de que a Ponte conversou com o jogador, mas depende de uma liberação primeiro do Cuiabá. Ele está emprestado no Cuiabá e depende também da liberação do Grêmio. Esse jogador pertence ao Grêmio
atacante Everton, tá bom? Na sequência, vem aí Jornada Esportiva Bandeirantes, Campeonato Brasileiro, direto do Independência em Belo Horizonte, América e Palmeiras, com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel e Marcos Assunção. Aqui na Bandeirantes, Ulisses Costa, vem aí. Fique aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.